não dá para aceitar ronco, independentemente da idade. Não é normal roncar em nenhuma idade. Será que você respira bem enquanto dorme? Bom, se você tiver um companheiro ou companheira, é só perguntar. Até porque essa pessoa já deve ter reclamado. Mas também é possível observar durante o dia sinais que indicam que talvez o seu sono não esteja sendo tão reparador quanto poderia. Justamente porque você ronca, tem apneia ou outras questões de saúde relacionadas à respiração. Quem fala sobre isso com a gente nesse episódio é a otorrinolaringologista doutora Sandra Dória Xavier. Ela é também especialista em sono. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. A doutora Sandra Dória é certificada em Medicina do Sono pela Associação Médica Brasileira, com doutorado em otorrinolaringologia. Ela é também professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pesquisadora do Instituto do Sono. Na conversa com Gama, ela fala sobre o quanto o ronco não é normal em nenhuma idade. Explica como respirar mal atrapalha a qualidade do sono e a nossa saúde como um todo. E dá caminhos e razões para convencer os roncadores a procurarem ajuda. Escuta esse nosso papo. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente fala em dormir bem, eu queria saber o que é a respiração. O que respirar bem, uma respiração satisfatória, tem relação com um sono adequado? Então vamos começar um pouquinho antes falando o que é um sono reparador, né? O que é você falar que eu dormi bem? Dormir bem, ter um sono reparador, é você ter um tripé de 3 situações. De ter qualidade do sono, de ter quantidade do sono e de ter ritmo no sono. Então o ritmo é a gente dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Isso já está mais do que provado que é importantíssimo para a nossa saúde. O segundo é você ter quantidade, que isso é o que mais a gente ouve falar. Tem que dormir cedo, tem que acordar, tem que ter um número de horas adequado. Então quanto? Em adultos, em torno de 7 a 8 horas por noite é o preconizado atualmente, tá? Mas a gente também precisa, além de ter ritmo, além de ter quantidade, a gente precisa de qualidade. A gente precisa ter, naquele tempo em que eu estiver dormindo, eu preciso ter uma quantidade de fases do sono ideais para mim, para eu poder recuperar minha energia. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade adequada de sono profundo, eu preciso ter uma quantidade adequada de sono REM, que é uma outra fase do sono importante, para que todas as funções do sono, que são tão importantes para o nosso dia a dia, sejam efetivadas. Então não adianta eu dormir pouquinho, dormir picadinho, dormir mal, que aí a minha função do sono não vai ser feita. Aí eu vou entrar no nariz, na tua pergunta, né? Então, se eu tenho uma respiração inadequada, uma respiração ruidosa, um nariz entupido, um nariz congestionado, um nariz com coriza, ou com coceira, ou com catarro, tudo isso vai fazer com que a minha respiração não seja fisiológica, não seja normal. E aí isso vai ser um pontapé inicial para eu provavelmente despertar ou ter um sono mais superficial. Então, na medida em que o nariz funciona mal, eu não vou conseguir ter aquela quantidade de sono reparador que eu devo ter ao longo da noite. E para eu ter o nariz funcionando bem, eu preciso ter a função dele adequada, né? Então, eu preciso ter o septo reto, os cornetos, que são as chamadas, entre aspas, né, carne esponjosa, que todo mundo chama de carne esponjosa, mas que precisam ter um tamanho adequado. Então, se alguma dessas coisas não está funcionando bem, por exemplo, eu estou saindo de um quadro de uma sinusite, eu estou tomando antibiótico, vocês percebam que a minha voz está um pouco anasalada. Essas minhas últimas noites não foram as minhas melhores, porque realmente eu tive que lidar com uma situação que não é o meu habitual, de ter que limpar o nariz, de ter que assoar, de ter que respirar mais pela boca, acordar com a boca seca, porque eu tô na vigência de um quadro agudo nasal, né? Na vigência de um quadro infeccioso. Então, isso faz com que realmente o meu sono certamente não tá sendo de qualidade,
mas é algo agudo, que na medida em que eu tratar e resolver o problema, eu vou voltar a ter a qualidade do sono habitual. Agora, se eu tenho um problema já, por exemplo, um ronco, que pode ser secundário a um nariz ruim, isso pode ser algo que vem ao longo do tempo, ao longo dos anos. E doutora, quais sinais a gente pode observar ao longo do dia que nos indicam que talvez a gente não esteja respirando bem durante a noite? É a sensação de nariz entupido, é a sensação de que a boca tá ficando seca, a garganta seca, a cabeça pesada, sensação de que tem algo nos seios da face, coriza, secreção saindo pelo nariz, ou sensação de que você está engolindo secreção, tosse. Também pode ser um sintoma de que o nariz está produzindo muito catarro, e aí esse catarro, em vez de sair pela frente, desce por trás e é gerador de tosse, né? Então, na hora que a gente acorda de manhã, um momento em que a gente pode ter nítida sensação se a gente dormiu com o nariz bom ou o nariz ruim, é a sensação da boca, né? Então, se você acordar com a boca muito seca, com a boca sem saliva, com a garganta seca, a chance de você ter passado ao longo da noite um período longo de boca aberta é grande. Por que você dormiu com a boca aberta? Você dormiu com a boca aberta provavelmente porque você não deu conta de respirar pelo nariz. Foi insuficiente essa quantidade aí de ar entrando pelo nariz, e aí você acaba respirando pela boca. Outro dado, por exemplo, babar no travesseiro. Né? Então, se você baba no travesseiro, sinal de que tua boca tá ficando entreaberta, tua saliva tá escorrendo e o travesseiro vai acordar úmido. Então, provavelmente, essa pessoa tá respirando mais pela boca do que pelo nariz. Ah, e essas podem ser coisas pontuais, tal qual a sua sinusite, né? Uma fase e tal. Não necessariamente. Às vezes é uma pessoa que sempre baba no travesseiro e é uma respiradora oral crônica. E, doutora, eu queria te perguntar sobre a apneia, né? Qual a diferença entre o ronco, ou qual a relação, né, entre o ronco e a apneia, né? Quando acontece ronco, sempre acontece apneia? Excelente pergunta, né? Não, nem sempre. A gente pode só roncar ou pode roncar e ter apneia. O que é o ronco? O ronco é o turbilhonamento do ar na garganta. Então o ar entra pelo nariz. Quando ele passa pelo nariz e entra para a garganta da gente, ela pode balançar as paredes, vamos dizer assim. Podem turbilhonar. Assim como quando o ar passa pelo nariz mesmo. Quando ele passa pelo nariz e tem uma tortuosidade para ele passar, ele também pode turbilhonar e aí fazer o ronco. Então, o ronco é igual a barulho, ponto. Quando, além desse turbilhonamento, eu tenho um estreitamento da passagem de ar ou até um fechamento da garganta, então aqui está a passagem de ar. Se além de balançar, estreita e fecha, eu estou diante de uma apneia do sono. Pode acontecer, então, as duas coisas juntas ou só o ronco. E antes de você me explicar mais ali a apneia, eu queria entender, então, por que o ronco acontece só à noite, né? Se durante o dia o ar também passa por esses mesmos lugares. É que durante o dia a gente tem uma condição em que mantém com mais tônus a nossa garganta. A nossa garganta durante o dia, por conta da nossa consciência, a gente tem um tônus muscular melhor. Quando a gente dorme, o tônus muscular ele diminui. E aí com isso fica mais fácil de mexer e de fazer barulho. Tá? Então, o ronco e a apneia são doenças exclusivas do sono por conta disso. Porque quando a gente está acordado, a gente tem a capacidade de manter esse tônus sem balanço, vamos dizer assim. E esse fechamento da garganta, né, que seria a apneia, o que causa, como a gente chega nele? Muito bem. Então, primeiro, esse fechamento, muitas vezes ele ocorre periodicamente, intermitentemente ao longo da noite inteira, né? E aí, cada vez que isso fecha, pode acontecer de cair a oxigenação. Então, a gente precisa de uma oxigenação boa para todos os nossos órgãos do corpo fazerem as suas devidas funções, né? Então, se eu tenho menos oxigênio entrando pela minha garganta por conta de um estreitamento, eu vou ter prejuízos. Que prejuízos são esses?
eu vou ter prejuízo cardiovascular, porque eu vou sobrecarregar o meu coração com menos oxigênio. Eu vou ter um prejuízo de memória, porque eu também não vou ter o meu cérebro com tanta oxigenação como ele deveria. Eu não vou conseguir, então, consolidar tão bem a memória, assim como o aprendizado. Eu posso ficar mais irritada durante o dia, porque se eu não tenho aquele sono reparador, eu não tenho o equilíbrio emocional que eu preciso chegar no sono para de dia eu estar me sentindo bem. Eu posso ter prejuízos metabólicos, porque quando eu tenho ronco e apneia, eu vou ter mais tendência a ter um sono mais superficial. Se eu tenho um sono mais superficial e não faço tanto sono profundo, eu prejudico a relação entre hormônios da fome e hormônios da saciedade. E aí eu tenho mais hormônio da fome, menos hormônio da saciedade. Então eu tenho uma tendência a ganhar peso. E aí vira um ciclo vicioso, porque ganho de peso, a obesidade é um dos principais fatores de risco para a apneia do sono, né? E difícil às vezes o paciente sair desse ciclo vicioso sem ajuda, porque ele precisaria perder peso, ele precisaria fazer uma atividade física. No entanto, ele não tem força para isso, ele acorda tão cansado, tão fadigado, que ele não tem pique para fazer atividade física, para fazer um esporte, para conseguir perder peso. Aí ele come mais, ele comendo mais, ele engorda mais, engordando mais, ele tem mais apneia. Me parece que a apneia ela é mais perigosa do que o ronco, né? Com certeza. O ronco ele pode ser só a ponta do iceberg, né? Ele pode ser só o que está aparecendo e que no fundo o paciente tem, junto com o ronco, ele pode ter também apneia. A gente só vai poder ter certeza se ele só ronca ou se ele ronca e tem apneia através de um exame que se chama polissonografia. Que é um exame de noite inteira, com o paciente sendo monitorizado, com eletrodos no couro cabeludo, no olho, no queixo, no dedo, no tórax, em várias regiões, justamente para a gente conseguir saber, é só o ronco ou além do ronco tem a apneia? E eu tenho uma pergunta relacionada à apneia. A gente associa muito ela à obesidade, como você nos trouxe aí, né? Mas ela pode acontecer em pessoas que não estão acima do peso? Podem, porque na verdade a fisiopatologia da doença, ela não é exclusiva do obeso, né? Então, um dos porquês da gente entender por que tem apneia o paciente é realmente ali, aqui tá a garganta, é ter muito coxim gorduroso ao redor, né? Então, ter muita gordura ao redor, ter um pescoço muito volumoso, ou ter gordura dentro da língua, tudo isso em relação ao paciente que é obeso. Mas os pacientes magros, eles também podem ter apneia. Como? A partir do momento em que, mesmo eles não tendo gordura, o tônus muscular deles pode não ser capaz de manter a via aérea aberta. E aí, com isso, mesmo não tendo gordura ao redor, pode ter uma pressão negativa dentro da via aérea e aí fechar. Então, por mais que às vezes não tenha muita gordura, se o paciente ele não tem músculo capaz de manter aquela via aérea aberta, como por exemplo os pacientes mais idosos, eles tendem a ter apneia mesmo sendo magros. Pois é, e homem tem uma coisa, né? Porque eu sei que o ronco acontece muito com homens, né? O homem tem uma coisa que, embora ele tenha músculo, muitas vezes o músculo, né? Eles têm o porte, mas aquilo é gordura dentro do músculo também, né? Sim, pode ter gordura junto com o paciente com muito tônus muscular. Isso é uma coisa independe da outra. Ronco tem cura? Com certeza tem cura. A gente primeiro precisa entender assim, é só ronco ou é ronco junto com a apneia? Então, a polissonografia é mandatória, né? Então, uma vez feita a polissonografia, esse paciente ele precisa passar por um médico especialista em via aérea. Esse médico especialista em via aérea é o otorrinolaringologista, que consegue avaliar a via aérea como um todo e entender se nessa via aérea do paciente, desde a ponta do nariz até o início da laringe aqui, se existe alguma obstrução. Ou seja, responder a pergunta se há alguma alteração anatômica na via aérea desse paciente capaz de ser operada e trazer algum benefício para esse paciente, para esse ronco e apneia. Então, o primeiro grande divisor de águas no tratamento é saber se esse paciente é cirúrgico ou não. Ou seja, se ele é operável ou não.
Mas operar do quê? Operar do que ele tiver de alteração. Por isso que é muito individualizado. Não dá para dizer que todos os pacientes que vieram hoje no consultório, todos eles vão ter a mesma indicação cirúrgica. Porque depende de ter ou não ter o que operar. Aí vamos supor que esse paciente tenha o que operar. Eu examinei esse paciente, eu vi que ele tem uma alteração ali na via aérea dele, que ou é um desvio de septo, ou é uma carne esponjosa, entre aspas, ou é uma amígdala grande. Enfim, ele tem algo a ser operado. Então aí eu vou indicar essa cirurgia para esse paciente, para fazer uma cirurgia para melhorar tanto o ronco quanto a apneia. Qual cirurgia? Depende do que ele precisa operar. Então, as cirurgias mais feitas atualmente são as cirurgias chamadas faringoplastias expansoras, que tem a ideia de fortalecer essa musculatura, de expandir essa musculatura da faringe, fazendo que esse reposicionamento de músculo melhore a configuração ali na hora dele dormir. Uma segunda possibilidade é eu examinar esse paciente e não encontrar o que operar. E aí eu vou poder lançar mão de algumas possibilidades clínicas. Então, como o aparelho de pressão positiva, que é aquele aparelho chamado CPAP, que é um aparelhinho que coloca no nariz para jogar ar dentro da via aérea do paciente, para evitar que a via aérea feche. Então, é jogar ar sob pressão, justamente para a garganta não fechar. E é incômodo? Eu não vou dizer para você que é de cara algo fácil de adaptar. Eu acho que exige do paciente, é que nem um óculos, exige que o paciente entenda que por alguns dias ele vai enxergar o aro do óculos, ele vai sentir o óculos aqui atrás da orelha, ele vai se habituar que o chão vai ficar um pouco mais alto. Aí passa alguns dias, se ele esquecer o óculos em casa, ele vai buscar, que ele não consegue ficar sem. Então, eu comparo muito o CPAP com o óculos, porque no começo ele vai ser um trambolho, vai ser algo novo que o paciente vai precisar experimentar para se adaptar. Mas depois vai caminhar muito bem, porque é algo que vai trazer um benefício muito grande para o paciente. Ele vai querer usar aquilo, ele vai viajar para a Europa, ele vai levar o CPAP para usar, entendeu? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é você usar um aparelhinho dentro da boca para levar a tua mandíbula um pouquinho mais para frente. Levando a mandíbula um pouquinho mais para frente, você libera um pouco de espaço atrás da língua, que muitas vezes é o suficiente para o paciente parar de roncar e parar de ter apneia. Outra opção de tratamento clínico, fonoterapia. Então, assim como a gente vai lá na academia e faz lá exercícios para fortalecer na hora de dar um tchauzinho, a gente precisa também fazer fonoterapia para fortalecer essa musculatura da garganta, que é uma musculatura que pode ir ficando mais flácida. Então, existem fonoterapeutas especializadas nisso para realmente fazer essa musculatura voltar a funcionar melhor. Acho que, assim, um apanhado do tratamento é mais ou menos esse. E doutora, o ronco, ele é um tema nos casamentos, né? Porque faz com que a pessoa que ronca ou que tem apneia não durma bem, mas quem tá do lado também pouco dorme, né? Então, tem algo que você indique para que o companheiro de quem ronque, né? Para a pessoa que tá do lado possa fazer ali na hora para ajudar? Esse é um tema bem interessante. Uma vez eu recebi um paciente no consultório que ele veio com uma carta do síndico sugerindo que ele colocasse paredes anti-ruído no quarto dele. Então a primeira mensagem que eu quero dizer é que o acompanhante, a principal coisa que o acompanhante precisa fazer é convencer o seu parceiro a ir procurar ajuda médica. Não é colocar esparadrapo, como falam no Instagram, colocar esparadrapo aqui, esparadrapo na boca. Não é isso. É procurar ajuda médica para entender qual é a melhor opção de tratamento. Aí, como convencer o parceiro a ir? Eu acho que a primeira coisa a fazer é você fazer um vídeo dessa pessoa, né? E mostrar para essa pessoa a gravidade do que está acontecendo, de que não é exagero. Não é exagero. É algo muito real. Pode ser um áudio de WhatsApp também, né? Pode, não precisa gravar, tá certo, pode ser um áudio. E não pode espalhar para os amigos.
Não, eu tô brincando, mas eu acho que é uma coisa assim que pode mostrar, a pessoa pode falar, uau, né? Outra coisa que eu falaria pro parceiro fazer é buscar literatura a respeito, para provar pro parceiro o quão grave é o que ele pode ter. Pode ter infarto, pode ter arritmia, pode ter AVC, pode ter morte súbita, pode ter diabetes, pode ter um monte de doença ruim. Na hora que tá roncando, simplesmente cutucaria e faria ele virar de lado, né? Porque geralmente o decúbito lateral ajuda nessa diminuição do barulho. Mas não basta só ficar virando de lado a pessoa, tem que procurar ajuda médica. E tem gente que ronca de lado também, né? Sim, exato. Às vezes diminui, não passa, né? Mas dá uma melhorada a ponto do parceiro conseguir dormir. O grande problema é que às vezes casais estão numa fase de vida, por exemplo, 50, 60 anos, em que a mulher está entrando na menopausa e é muito comum ter insônia. Aí vira um casal super problemático, porque é a mulher com insônia com o marido que ronca. Então é algo para o médico do sono tratar com cuidado o casal. E há alguma relação entre ansiedade e respirar mal durante a noite? Olha, a ansiedade, o ataque de pânico, né, que é uma das partes da ansiedade que pode até culminar, o ataque de pânico, ele pode ser muitas vezes confundido com uma apneia do sono, porque o despertar, uma sensação de que está sendo sufocado, geralmente não é apneia, geralmente ou é pânico ou é refluxo. Então, quando eu tenho muita ansiedade, eu posso ventilar com muita rapidez e gerar um desconforto respiratório, sim. E doutora, para quem é mãe ou pai aqui, né, que está nos ouvindo, criança está sempre com o nariz entupido, né? É uma constante. Para dormir bem ali, para a criança dormir, respirar melhor enquanto dorme, fazer a lavagem nasal é indicado sempre, com qual frequência? E para o adulto também, né? Como a gente pode pensar nisso? A limpeza do nariz, ela é sempre indicada. Como você vai fazer essa limpeza varia de pessoa para pessoa e de idade para idade e de momento para momento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu tô gripada, eu acho muito importante lavar o nariz com uma lavagem de alto volume, em que eu lavo e eu jogo uma quantidade de volume grande. Uma lavagem de alto volume e baixa pressão de soro fisiológico. Vale muito para quando? Pós-operatórios, para pacientes que estão com um quadro agudo, respiratório, uma gripe, um resfriado, uma sinusite, né? Se é um paciente que ele não tem rinite, que ele não tem uma queixa nasal crônica, que ele não tem nenhum quadro crônico, você pode higienizar o teu nariz, que não de uma forma tão grande, vamos dizer assim. Você pode simplesmente espirrar soro fisiológico no teu nariz com sprays nasais, entendeu? Não precisa obrigatoriamente lavar com bisnaga, mas dependendo da situação, se é um paciente pequeno, um paciente pediátrico, uma criança que infecta muito, que está toda hora com catarro, a lavagem, ela traz um benefício muito grande, porque tem criança que ainda não aprendeu a suar o nariz. Mas isso é importante ensinar a criança, né? A brincadeira que eu uso para suar o nariz é brincar de pegar vários papeizinhos bem pequenininhos e fazer uma brincadeira de levar esse papelzinho para o outro lado da mesa, jogando ar. Então, vira uma brincadeira e a criança consegue aprender a suar o nariz, né? Então, assim, antes de você jogar aquela bisnaga, pensa se não tá já na hora dessa criança aprender a suar o nariz, que vai facilitar a vida dessa família, né? Então, lavar o nariz é muito importante. Mas eu não sou neurótica de dizer, precisa lavar 3 vezes ao dia, independente do clima, da idade, de tudo. Eu acho que depende, é muito individualizado isso. E doutora, só para fechar aqui, não é apenas a apneia que atrapalha o sono. E o ronco, ele não atrapalha o sono só de quem está do lado. O ronco, ele também atrapalha o sono de quem está dormindo, né? O ronco, ele traz outros malefícios para a saúde dessa pessoa? Se for só um ronco primário, ou seja, se o paciente não tem apneia, só ronca, só faz barulho, a gente precisa entender que isso sim pode estar atrapalhando ele, mesmo não tendo apneia, porque ao roncar ele vai superficializar mais o sono, ele vai balançar estruturas aqui da garganta. Tem trabalhos até mostrando que aumenta a taxa de depósito de aterosclerose nas carótidas, tá? Então acho que não dá para aceitar
ronco, independentemente da idade. Não é normal roncar em nenhuma idade. Muito bom, doutora. Muito obrigada. Imagina! Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. Sobre o tema da saúde, a gente já falou com Luciana Sadi sobre alcoolismo e sobre identificar como está a sua relação com o álcool. Com o Márcio Atala, sobre construir hábitos saudáveis e praticar atividade física. Com Fábio Kuchnir, sobre qualidade de vida para pessoas alérgicas. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast e no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.